loia, ainha sogo loia, ainha sede loia, ouro malé, imoji baú. Ainha sede loia, ainha sede loia, ainha sede loia, ouro malé, imoji baú. Ele é o ainha sede loia, ainha sede loia, ainha sogo loia, ouro malé, imoji baú. Ainha sede loia, ainha sede loia, ainha. Então, pai, obrigada que o senhor está vindo participar com a gente, que aceita o nosso convite. Para mim é uma honra ter uma pessoa do seu gabarito, né, para a gente agregar dentro desse projeto. E eu só tenho a lhe agradecer. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversar contigo e com teu público, né? O senhor tem uma biografia bem extensa, eu achei muito interessante, muito legal, porque o senhor, além de ser babalorixá, o senhor é professor e escritor, não é isso? A biografia é extensa quando você é muito velho, né? Daí... Fez muita coisa na vida, acaba... Verdade. Mas é muito interessante porque geralmente os babalorixás é só baba mesmo, né? Não, devido também a muitos compromissos, né? Enfim, mas eu achei muito legal, então para nós assim é uma honra tremenda. E a gente gostaria de ouvir a sua trajetória, saber um pouco da sua biografia, enfim. Conhecer um pouco o senhor, a sua história. Claro. Bom, acho que eu posso começar dizendo que eu sou a 5ª geração da minha família que é de tradição de matriz africana, né? Então, isso significa que eu nasci nesse meio, né? Eu não sou uma pessoa que se converteu ao batuque depois de adulto, ou por algum tipo de escolha ou coisa assim, né? Eu estava destinado já ao batuque, né? Desde o ventre da minha mãe, né? A minha avó era mãe de santo, era uma Ialorixá, filha de Oxum, ela, muito conhecida aqui na Vila São José, né, em Porto Alegre. A minha tia bisavó era mãe de santo também, era mãe de santo da minha avó. Tinha outras, né, irmãs dela que também eram de religião, né? Estou me referindo aqui à mãe Augusta de Ogum, mas também tinha a mãe Gema, a mãe Miguela, né, de Xangô, né, que dava uma festa pro Preto Velho. Eu era criança, eu frequentava ali, né? Ela dava uma grande festa pro Preto Velho, porque ela era do Pai João, e daí ela não dava festa no dia dos Pretos Velhos, ela dava festa no dia de São João. Então no dia de São João ela dava festa pro Pai João. Então a festa era muito concorrida, porque era uma festa junina, né, em meio aos Pretos Velhos, né. Minha família é toda umbandista e batuqueira, né. Mas da minha família eu sou o que mais se aprofundou na questão do batuque mesmo, né. Tinha um tio também que era assim. Mas eu aprendi então com a minha avó a Umbanda e também a Quimbanda. Foi ela que me cacicou na Umbanda, né? Assentou meus Exus. E como eu já estava muito velhinha, né? Eu procurei uma casa que fosse apenas de nação, porque daí eu queria aprender só nação, né? Ela também tinha nação, eu tinha bori com ela. Mas eu queria uma casa que fosse só de nação, para não ter mistura assim com a Umbanda, né? Entendi. E daí foi assim que eu fui parar na mão do Pai Pedro, né, de Oxundocô, e lá estou há 25 anos, né? Então estou na mesma mão, nunca saí, né? O Pai Pedro é uma pessoa incrível, assim, eu admiro demais ele, sou muito fã dele. Eu espero ainda um dia ter a oportunidade de ir no Batuque da Mãe Oxum.
Eu e meu esposo, que também é da Oxundocô, né? A gente tem uma admiração muito grande por ele. E agora, coincidentemente, a gente agora tem uma ponte, né, para chegar até ele. É muito legal, Claro, né? claro. E muito legal a sua história. Praticamente é como se o senhor tivesse duas raízes, né? As raízes da sua família, a genética da família e as raízes da família religiosa, né? Sim, sim. E isso é muito importante, né? Porque Com certeza. isso acaba construindo na gente, né, como a gente é religiosamente falando, né? Então Exatamente. aprendi muito com a minha avó, né? Sigo hoje aqui em casa a Umbanda que ela me ensinou. E também sigo, né, os fundamentos da nação dos orixás, né, com o Pai Pedro, né? Então, hoje a nossa casa é uma casa humilde, né? Uma casa humilde, é uma casa que privilegia o conhecimento, dá para ver aqui atrás, isso aqui tudo é de verdade, tá? Não é papel de parede, não. Tá E, bom. então a gente privilegia mais o conhecimento do que o luxo ou coisa assim, né? Então, Ai, é muito, mas muito. não querendo desmerecer quem privilegia a estética, né? Mas a gente dá maior ênfase mesmo é o saber, né? O conhecimento, né? O fundamento, o aprendizado. E foi isso que gerou esses dois livros, né? Aqui o Não Somos Filhos Sem Pais, que é o meu primeiro livro, foi lançado em 2021, e o segundo livro, né, é o Afroteologia, que foi lançado agora, ano Esse, passado. o Afroteologia fala sobre a. A ideia aqui é desenvolver uma teologia das tradições de matriz africana. Então, é uma teologia que se pensa. Eu tento pensar o batuque, Sim, construindo uma teologia a partir de uma epistemologia africana. Ou seja, a gente olha para a África para saber o porquê das coisas e não o como, né? Então, por exemplo, o bori do batuque, ele tem um jeito de fazer, que é diferente do jeito que o candomblé faz o bori, e que também é diferente do jeito que na própria África faz, né? sim. Mas lá na África, o bori tem um motivo para existir, né? E o motivo do bori é cosmologizar o indivíduo. Ou seja, a pessoa, quando ela está no ventre da sua mãe, ela está ligada ao cosmo por meio do cordão umbilical. Quando a pessoa nasce, esse cordão é cortado. E assim como corta o cordão, corta também a ligação com o cosmo. Para se reconectar a esse cosmo, é necessário o rito de bori. Então, mesmo que o bori do batuque seja feito de uma forma e o bori de outras tradições de matriz africana, inclusive na África, sejam feitos de outra forma, ainda assim o propósito desse bori é o mesmo. Então, a afroteologia é isso, tentar explicar os nossos rituais, não como eles são feitos, mas por que eles são feitos. Não, perfeito. Depois eu vou procurar adquirir, igual eu já gostei, né? Vou procurar ter ele físico, a Tânia. E, como eu digo, conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo, é algo que ninguém rouba da gente. Então, o conhecimento ele é primordial na vida da gente, principalmente a gente sendo de religião, não importa qual seja. Uhum. Qualquer religião, ela tem que ter o aprendizado, a dedicação, né? Então, isso é muito. Isso foi uma das coisas que eu achei mais admirável no senhor, sabe? Achei bem interessante. Mas infelizmente, o conhecimento ele também morre. Ele morre quando a pessoa morre, né? Por isso que a gente precisa deixar esse legado, né? Passar o conhecimento adiante para que o conhecimento nunca morra. Com certeza. Atualmente, o senhor tem quantos filhos de santo? O senhor hoje faz só a nação, é isso, né? Não, pratico as três modalidades, né? Nação, Umbanda e Quimbanda. Né? Então aqui a casa não é gerida apenas por mim, né? É por mim e pela minha esposa, né? Patrícia de Oiá. E então nós temos
né, eu tenho os meus filhos de santo, ela tem os dela, mas aqui a gente diz que todo mundo é filho de pai e mãe, né? Não Entendi. é filho de um e não do outro, coisa assim. Então todo mundo é filho de pai e mãe aqui. E hoje a nossa casa é uma casa pequena, né? Tem 20 e poucas pessoas, né? Tem umas 20 e poucas pessoas aqui que nos acompanham em todos os rituais. Entendi. Não tem essa diferença, até porque é os dois que cuidam, é os dois que gerenciam, né? Então é um conjunto, né? Então é os dois que tem que estar sempre à frente, né, pai? Você não concorda? Sim, claro. Inclusive aqui a gente estabeleceu, né, que os meus filhos de santo, a minha esposa é a madrinha. E todos Uhum. os filhos dela, eu sou o padrinho. Então fica bem clara assim fica bem clara essa relação, né? Depois quero conhecê-la, se possível também, o convite já fica também estendido a ela para ela participar. Né, vamos estender esse vínculo de batuqueiros, né, que eu digo. Claro. Chegou uma pergunta aqui para o senhor. Quando que começou seu interesse pela cultura afro? O meu interesse real pela cultura afro, em querer saber mais, foi quando a minha primeira esposa, porque eu tô no terceiro casamento, né? Eu sou um Oxalá inquieto. É, então eu tô no terceiro casamento. Mas o meu primeiro casamento, a minha esposa era filha de santo da minha avó também. E Uhum. quando ela foi fazer a obrigação dela, eu é que fui comprar todas as ferramentas, as coisas todas que ela precisava para a obrigação. E aquilo me chamou muita atenção. Então, mesmo assim, que eu desde criança tenha participado, ali na adolescência eu meio que me distanciei um pouco, né? E em função de trabalho, de outras atividades, eu acabei me distanciando da prática religiosa. Mas sempre, né, tive crença, sempre tive fé em tudo. E esse momento aí da minha esposa foi um momento crucial para eu, né, gostar tanto de fazer aquelas compras, de aqueles cuidados, aquelas ferramentas, que eu comecei a querer saber mais. E daí o primeiro livro que eu comprei foi o livro do Paulo Tadeu Barbosa Ferreira, né, Os Ensinamentos Religiosos da Nação dos Orixás, era um livro branco. E, e esse livro, que eu nem tenho mais, me roubaram, ele ali explicava tudinho, né? Muita coisa, que hoje eu discordo, né, de quase tudo, assim, mas na época aquilo para mim foi muito enriquecedor, né? E daí eu comecei, então, a ler muita coisa em outros lugares, né? Comecei a internet estava começando, estava engatinhando naquela época, anos 90, né? Início dos anos 90. Eu comprei meu primeiro computador em 1995, então por aí a gente já vê a internet discada ainda, então vendo sites, né, e ali e coisas assim, comecei a querer ler mais e comecei a querer saber mais. Comprava os livros na Flora de primeiro, né, até eu decidi então entrar para a faculdade. Eu pensei que eu queria fazer faculdade de teologia porque eu achava que teologia era o estudo das religiões, né? Daí, quando eu vi a grade curricular da teologia, eu vi que era tudo pro cristianismo. E daí que eu entendi, não, eu não vou estudar isso aqui, é só cristão, né? O que eu vou fazer com isso, né? E acabei desistindo dessa empreitada. Daí, uma vez eu estava ali no meu pai de santo, numa obrigação, e eu já fui, tem mais uma coisa para minha biografia, eu já fui professor de karatê também. Então, e eu tive um aluno que estava fazendo história na UBRA. E ele tinha uma disciplina chamada História das Religiões, e ele foi ali, né, para fazer uma pesquisa para essa disciplina. Isso fez com que eu, né, me motivasse a querer então fazer história. E foi assim que no ano seguinte eu fiz o vestibular, passei e entrei para a História da FAPA, né? E na História da FAPA eu acabei conhecendo outras pessoas que também eram de religião, pessoas do movimento negro que me alertaram, né, para a questão racial. Isso fez com que eu começasse a entrar nesse meio da negritude, do movimento negro, leituras sobre a história da África. Eu me dediquei muito à história da África. Hoje eu tenho uma especialização, inclusive, em história da África.
E foi ali também que eu escrevi o meu primeiro texto, que era uma monografia sobre, sobre a religião dos Yorubás, né? Eu escrevi isso. Inclusive, até se jogar no Google é capaz de achar isso aí. Hoje eu não gostaria, mas tá por aí. Alguém pegou e botou no script, eu acho. E eu participei, né, de grupos de estudos, como o Egberton Aie, que era uma associação que organizava, promovia. Cheguei a ser presidente dessa organização. E assim foi a minha trajetória, né? Misturando a academia com a prática religiosa, né? Nunca deixei a prática de lado, né? Sempre fui um praticante assíduo na minha casa de religião, até eu abrir aqui a minha casa, né? Em 2008, eu e a minha esposa, nós abrimos juntos, em 2008, dezembro de 2008, e de lá para cá viemos tocando, né, a nossa religião do jeito que a gente gosta. Entendi. É muito, muito importante. Tiso de Odara, Axé, boa noite, seja bem-vindo. Ele falou uma frase ali, pai. Não sei se o senhor consegue ver aí na rolagem. Deixa eu ver se dá para ver. Tem que puxar. Tiso Odara. Diz Odara. Isso. Pai Aqui Claudinho, tá boa isso. noite. Aqui diz que algumas. Ele colocou Aqui assim, parece. ó. Olha aí, mais um baba professor de karatê. KKK, sou 2 de Kung Fu, eu acho que ele quis dizer. Ah, Mas o senhor já foi no meu aqui professor não tá aparecendo, né? de karatê. Mas sim, né? Inclusive uma amiga minha chegou a comentar comigo, por que não faço capoeira, já que a capoeira que é né, que tem origem africana, né? Daí eu disse, olha, primeiro, né, a minha idade já não dá mais, né, pra fazer aquelas coisas todas lá, aquelas acrobacias todas lá, né, da capoeira, né? Ele E, colocou ali de novo, pai, ó, o Tiso de Odara. Ele colocou ali, ó. Não sei se vai aparecer pro senhor, acho que sim. segundo Dan de Karate Kyokushin, Tirso, Odara, também treinei Karate Kyokushin, Tirso, tá? Não cheguei ao segundo Dan, tá? Mas treinei Karate Kyokushin, né, aqui em Porto Alegre, né, com o professor Valmiro Mangoni, né, que hoje está no Seiwa Akai, eu acho, né? Não treinei ali com ele quando a academia dele ficava na Zenha. Eu comecei a treinar com ele com 9 anos de idade e fui até quase 30 anos. Até quase 30 anos. Então treinei 20 anos de karatê aí. Dei aula em várias academias. Na Academia Estilo, que era uma academia de Kung Fu também. Os. O senhor é uma caixinha de surpresa. Pois então, guria. Demir da Costa, Geovaldo Barreto. Lutou contra ele? Caramba, velho. Caramba, e saiu inteiro? Chegou outra pergunta aqui, pai. Estão perguntando se o senhor já foi na África. Esse era o meu projeto, né? Meu projeto de doutorado, ele incluía uma visita à África, né? Eu cheguei a conversar com o professor Félix Ayo Midire, que é um professor da Universidade de Olowuo, de Ilé-Ifé. E o professor Félix, ele é babalaô na Nigéria, é nigeriano, né? Mas ele fez o doutorado dele aqui no Brasil, então ele fala português, né? Porque eu não falo Yorubá, né? Eu conheço, do Yorubá, assim, eu conheço bem poucas, conheço as palavras, consigo formular frases, mas tudo na parte da escrita, né? Eu não tenho nenhuma fluência, assim, apesar de já ter feito 2 cursos de Yorubá, né? É uma língua bem difícil porque ela não é latina, né? Então, mas eu falo inglês razoavelmente. E na Nigéria, a língua oficial lá é o inglês, né? A língua comum entre todos os nigerianos é o inglês. E o professor Félix, além disso, ainda fala português, porque ele fez doutorado aqui no Brasil, escreveu um dicionário de Yorubá a português aqui, que é um dos melhores aí, dicionários de Yorubá português, né? Escrito por um Yorubá, né? E eu cheguei a conversar com ele por e-mail, né, convidando ele para ser meu co-orientador.
Ele aceitou, ficou aguardando eu ir lá, mas chegou o governo Temer, e daí cancelou tudo, cancelou a bolsa, cancelou tudo. Não deu tempo de conseguir fazer Infelizmente, esse uma intercâmbio. pena, né, pai? Não, Alexandre Lucas grande pena. Devon, axé, boa noite, bem-vindo. É uma pena, né? É, a pessoa que eu tinha comentado com o senhor para o senhor vir e ele vir também, para a gente fazer a participação em dupla, né? No caso seria vocês e eu. É, ele é do culto tradicional de Urubá, então ele foi para a Nigéria, fez todos os estudos lá e realmente a língua falar, né, é muito difícil, não é algo simples, né? Então tem que ter muita dedicação para poder aprender. O senhor vai conhecer ele, uma pessoa assim incrível, assim, ó, um gabarito, e, assim, ó, não tem nem palavras, sabe? Assim, ele adora ensinar, adora escrever, uma pessoa incrível mesmo, sem palavras. Uhum, legal. Hoje em dia tem uma leva de pessoas que são do Ifá, principalmente, mas também vários do Ixexé Lagbá, né? Que vem que vem com discursos, né, que desqualificam as tradições afrodiaspóricas, né, como o batuque e o candomblé. Né? Então encontrar pessoas, né, que realmente buscam acrescentar a nossa tradição é sempre ótimo, né? É sempre ótimo. Graças à minha mãe Oyá, que ela, né, como ela é dos ventos, ela tem trazido bons ventos para mim. Tem me trazido pessoas assim, ó, incrível, maravilhosa, que tem abraçado comigo esse projeto, que realmente veio acrescentar, veio, sabe, realmente acrescentar, levar a informação, né, a gente poder dialogar sem essa agressão, né, que a gente vê muito. Candomblé vezes batuque do Rio Grande do Sul, né? Então, meu intuito é esse, né? A gente poder conversar, debater, porque batuque é batuque, candomblé é candomblé, então a gente só tem que respeitar o quadrado um do outro, né? Claro, claro. Mas tenho encontrado pessoas assim, ó, que veio realmente para acrescentar. O grande problema são as pessoas pensarem que o que elas praticam é sempre o certo e a verdade absoluta, né? Quando na Exatamente. verdade é só mais uma faceta da verdade. É verdade. Não existe a verdade absoluta, né? Então, aí gera os conflitos, os problemas, as agressões, né? E Eu não é. diria, eu diria que existe verdade absoluta. Só que a verdade absoluta ela é composta por vários prismas que nós não conseguimos alcançar todos, entendeu? É como o Itã de Exu, né? No Itã, em que Exu passa entre os dois lavradores e cada um vê a metade do chapéu. Sim, É assim que nós somos, entendeu? O chapéu é a verdade. A verdade é que o chapéu tem duas cores. Mas como um só olha de um lado e o outro só olha do outro, eles pensam que as cores são diferentes. sim, Então, e é exatamente isso o que acontece hoje com muitos candomblecistas e com muitos ifaístas, né? Eles olham só um lado do chapéu e não acham que do outro lado é diferente. é verdade. Né? Até porque, como eu sempre falo, o nosso batuque não é invenção, a gente não. Digo a gente porque eu sou um bebê ainda na religião, né? Eu falo os antepassados, as pessoas mais antigas, né? Não foi inventado, tem dados, né, historicamente comprovados, o senhor tá aí para, né, concordar comigo, né? A gente tem nossas raízes, veio da África e aqui se estabeleceu, se expandiu, temos várias nações, vários fundamentos, mas nenhum tá errado. Apenas fizeram fundamentos diferentes, né? Segmentos diferentes, mas não quer dizer que meu Jejinagô tá errado, o Ijexá tá errado, não. É cada um com o segmento que aprendeu. Sim. Há um tempo atrás eu entrei numa discussão com um ifaísta, porque ele disse que não existe iniciação sem raspar o cabelo, né? Uhum. E daí eu disse, olha, aqui no Batuque a gente faz a iniciação sem raspar cabelo, né?
E daí ele disse, mas aí é diáspora. Eu disse, tá, e o que que isso significa? Isso não significa nada, né? Só significa que é possível, sim, fazer, né, iniciação sem raspar cabelo. Aí eu disse, mas é Brasil, no Brasil tudo pode. Não, não é assim Brasil tudo pode. Então tu tá desqualificando pessoas que foram arrancadas de seu país, de suas famílias, foram escravizadas aqui, né? E para manter a sua sanidade mental e espiritual, elas adequaram as suas práticas ritualísticas ao que estava disponível, né, no ambiente que era um ambiente hostil, que odiava elas, tá? Que as escravizava e que queria que elas se convertessem em uma outra religião. E eles conseguiram manter isso até os dias de hoje. E tu quer me dizer que tu, um carinha que veio não sei da onde, só porque teve na África, querer dizer o que pode, o que não pode, que no Brasil pode isso ou não pode? Então não é assim, né? Exatamente, tem muito desses conflitos, né? Então eu acho que não tem a necessidade, né, de tanta de tanto conflito, de tanto. Não, eu acho, no meu ver, não tem essa necessidade. Fale um pouquinho das suas raízes religiosas. O senhor falou que o senhor falou que só teve um único pai de santo. Então, desde que o senhor entrou até hoje, é o mesmo Babalorixá. Sim. Antes, a minha avó, né? A minha avó, que era mãe de santo, né? E também cacique de Umbanda, e foi ela que me deu o cacicado. Mas na nação, ela só tinha feito um bori para mim. Então, quando eu fui para a mão do Pai Pedro, ali eu conheci a nação, né, mais a fundo, com muito mais profundidade, tá? Porque infelizmente muitas casas, eu percebi isso observando, né? Muitas casas que praticam nação e umbanda acabam muitas vezes umbandificando a nação, né? Então eu queria uma coisa que fosse mais específica, né? Mais profunda. Por isso que eu quis ir para uma casa que fosse só de nação. O Pai Pedro é da nação Ijexá. E a nossa nação é Ijexá puro, entre aspas, tá? Porque não existe pureza no batuque. Mas Ijexá no sentido de que não se mesclou fundamentalmente com outras tradições que existem no Rio Grande do Sul. Então, até onde eu pude fazer uma pesquisa, o primeiro a trazer, a pessoa que trouxe o Ijexá para Porto Alegre foi uma pessoa chamada, que só conhece o nome iniciático dela, Cudiobá de Xangô, né? Provavelmente ali no final do século XIX. Ele veio para Porto Alegre, disse que ele tinha cortes nas costas, né, indicando que ele pode ter sido um ex-escravizado, que foi açoitado de alguma forma. E ele teve ele foi pai de santo da Celetrina de Oxundocô, já daqui de Porto Alegre mesmo, que era dona de uma banca no mercado público de Porto Alegre. Uma pessoa que trabalhava com ela era o Hugo da Iemanjá, que é apontado por alguns como o primeiro homem branco, né, a se tornar Babalorixá, pelo menos em Porto Alegre, não vou dizer em todo o estado, mas pelo menos em Porto Alegre. O Hugo de Iemanjá, ele foi então filho de santo da Celetrina, e ele foi o pai de santo, né, de algumas pessoas que foram importantes para o batuque aqui na região, como o pai Lelo de Xangô, né, que é o fundador da Cascata de Xangô, lá em Alvorada, né, foi quem levou o Ijexá lá para Alvorada e acabou influenciando muitas tradições, inclusive a cabinda de Alvorada é parecido com o Ijexá em alguns rituais por conta dessa influência. Também a mãe Marfisa de Oxalá, né, a mãe Marfisa de Oxalá, que foi a mãe de santo do pai Leopoldo de Inhansã, que era tamboreiro, foi pai de santo do Jorge Verardi, né, que era presidente da Afrobras, e o pai Leopoldo foi que levou o batuque para Caxias do Sul.
E outro filho do Hugo da Iemanjá foi a Jovita de Xangô, né? E a Jovita teve como filha de santo a Miguela do Bará Gelu. Mãe Miguela do Bará Gelu, que faleceu em 2023, né, com 98 anos, né? O Bará tinha mais de 80 anos. Eu tive na festa dos 70 anos do Bará. Eu tive na festa, né, dos 70 anos do Bará. A mãe Miguela tinha vários filhos de santo, entre eles o Graciliano de Iemanjá e também o falecido João Carlos de Odé, né? Bom, todos são falecidos, não. João Carlos de Odé, que é o conhecido como Jorge Amado do Rio Grande do Batuque, né? A pessoa que também escreveu muitos livros de contos e lendas, né, do Batuque, muito conhecido ele, né? Foi um amigo também. A gente brigou muito, mas a gente era amigo. E também o pai Gelson do Lodê, que tem casa aberta em Gravataí, né, há quase 60 anos também de religião. E o pai Gelson é o pai de santo do pai Pedro de Oxundocô, né, que é muito conhecido aí pela TV e tudo mais, né. E eu sou filho dele, né, então eu sou a 7ª geração da nação Ijexá aqui em Porto Alegre. Eu e a minha esposa, que também é filha de santo do pai Pedro, né? Nossa, que incrível. Falando em Bará-Lodê, chegou uma pergunta aqui para o senhor. Existe a quizila do Bará pegar cabeças femininas, né? E aí a pessoa aqui perguntou: o senhor, com suas pesquisas e o seu estudo, o seu conhecimento, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu diria que não é uma quizila no Bará pegar mulheres, tá? A quizila é mulheres lidarem com o Lodê, né? Então tem um fundamento antigo do Batuque, que meio que está se perdendo também, que mulheres que menstruam não podem lidar com o Lodê, tá? Porque o Lodê, ele é um grande representante da força masculina. E por isso, talvez, né, as mulheres não pudessem lidar com ele. Então, uma mãe de santo... bom, a gente precisa compreender também que hoje, as pessoas até me dizem isso, né? Tá, mas, Hendrix, hoje né, tem mãe de santo aí com 20 e poucos anos, né? Pois é, mas antigamente não tinha, né? Antigamente as mães de santo, elas só iam se tornar mãe de santo após se aposentarem, ou né, já com muita idade. E eu sempre lembro uma fala da mãe Estela, por exemplo, né? A mãe Estela, quando ela foi escolhida para ser a mãe de santo do Liachau Pofonjá, ela tinha 49 anos e o pessoal reclamou achando que ela era muito nova. Então, e ela ainda esperou 2 anos para assumir esse cargo porque ela quis primeiro se aposentar, ela era enfermeira, né? Ela quis primeiro se aposentar antes de assumir o cargo de Elorixá no Pofonjá. E no Batuque não era diferente, né? Era sempre uma senhora velha que ficava aqui, cuidava dos orixás, ali, que era mãe de santos, né? Mas com o passar do tempo, as pessoas foram entrando na religião cada vez mais jovens, e isso tem gerado, né, esse problema, né, de mulheres com casa aberta, e quem é que vai cuidar do Lodê dela? Ela não pode, então tem que ter sempre um filho de santo que vai cuidar, né? Às vezes o marido, né, que vai cuidar do Lodê, né? O Lodê, então, ele é um orixá de culto masculino, tá? Só os homens é que podem segurar as aves do Lodê, só os homens é que podem cortar para ele, só os homens é que podem colocar as frentes no quarto de santo. A mulher, ela só vai conseguir isso depois de parar a menstruação. Depois que ela não menstruar mais, e ela precisa vestir calça e não saia, para que isso possa ser, para que ela possa lidar com o Lodê. E daí algumas pessoas também me questionam isso, né? Mas como assim? Tu acha que o orixá é burro, não sabe que a mulher está vestida de calça, que é uma mulher vestida de calça? Mas é que a religião ela é cheia de símbolos, né? E são os símbolos que dão sentido à religião. E no Batuque, a saia é um símbolo de vestimenta feminina, enquanto que a calça é um símbolo de vestimenta masculina. Ainda que hoje as mulheres usem calça, que existam calças especialmente para mulheres, ainda assim essa roupa é considerada uma veste masculina universalmente, né?
E ainda também que tem homens que usam saia hoje, né? A saia também é considerada uma veste feminina. Então essa simbologia que precisa ser compreendida e na hora de praticar a religião, né? Então agora tem uma questão. Lodê é Exu, né? A gente fala muito Bará, mas ele é Exu. E Exu é o contraditório. E por ser o contraditório, muitas vezes Lodê vai pegar cabeça de mulheres também, né? E daí, mas então não devia pegar. Mas é que tá, ele é Lodê, ele cria as regras e ele desfaz as regras também, né? Agora, apesar da mulher ser de Lodê, ela mesma não vai poder lidar com o orixá dela, né? Sem que tenha passado por esses processos, né? Entendi. Aqui mesmo na terreira, eu não mexo no Lodê, eu evito. No caso, quem mexe mais é meu esposo, os filhos mais antigos que tá ali para ajudar. E eu evito, sabe? Eu acho Porque que essa é a palavra-chave, né? Evitar, né? evitar, No exatamente. Batuque existe muita flexibilidade para tudo. O problema é tu transformar a flexibilidade em regra, né? E daí então evitar significa que tu só vai ali quando for realmente necessário, for preciso. Tu tá com um filho de santo precisando de uma coisa, né? Ou até mesmo do teu próprio marido, né? Tá precisando de uma coisa, o que que tu vai fazer? Vai correr para onde? Para os teus orixás. E daí mesmo que tu não possa, tu vai chegar ali e pedir agô, meu pai, né? Me desculpa, Maleme, mas né, eu tô precisando da sua força, né? E pronto, né? É assim mesmo, isso só não pode virar regra, né? Senão se perde o fundamento, que é um fundamento do Exatamente. batuque. Aí às vezes ele até fala, mas tu tem que parar com isso. Eu digo, não, a questão é que, como o senhor acabou de falar, eu realmente só vou mexer nele em caso de extrema necessidade. Porque, querendo ou não, ali é uma força, é um orixá. E a gente, querendo ou não, sente. Eu sinto quando não é pra estar muito perto, então vamos deixar quietinho. Sim, claro. O Não dá. melhor sempre, né? A gente nunca erra se a gente não faz nada. Exatamente. É, o senhor costuma fazer palestras nas escolas? Eu já fiz muito, né? Eu já fiz muito. Já trabalhei com isso por uns 10 anos, mais ou menos. Eu trabalhei dando palestra nas escolas, né? As escolas, principalmente ali no mês da consciência negra, né? As escolas me contratavam para eu dar uma palestra, né? Ou sobre a questão da educação antirracista, né? Que eu trabalho muito com educação antirracista, ou com a questão da religião mesmo, né? Por último, eu estava aceitando apenas falar de religião, né? Querendo deixar, eu quis que as pessoas não me chamassem mais para essa questão da educação antirracista. Quando aparece, até hoje aparece, eu encaminho para alguém, né? E as escolas eu não estou mais indo também. Então, quando acontece de alguém querer que eu vá na escola falar mesmo sobre religião africana, eu tenho pessoas que eu indico para ir falar, né? Hoje eu só dou palestra em universidade, né? E caso haja algum contrato realmente, né? Assim, então, como trabalho voluntário, eu não faço mais. Por quê? Fiz muito, né? Já fiz muito. É porque assim, ó, é o trabalho, né? Todo mundo gosta de ganhar para trabalhar. Se eu Sim. tô lá numa escola, né? Fico lá, né, 4, 5 horas numa escola falando sobre um tema, eu acho que pela dignidade eu deveria receber alguma coisa, né? E além disso, esse tempo que eu tô lá, eu não tô jogando búzio nem fazendo macumba, né? E eu como pai de santo, né, a casa de religião vive vive da macumba e do jogo, né? Então é uma questão de, já que no sistema capitalista o que valora é a tua hora, o teu tempo, né? Daí então eu cobro meu tempo, cobro pelo meu tempo. Tá certíssimo. Afinal, o senhor estudou, se dedicou tanto tempo para isso, né? Então, é mais que justo. Concordo plenamente. Além disso, se eu não fizesse isso, eu apanhava da minha esposa, né? Que ela é de Oiá.
E ela diz exatamente isso, né? Que se eu, né, que eu estudei, me matei estudando, né, para adquirir um conhecimento, que minimamente eu tenho, ela já me bate por eu cobrar barato. Então, Tamo junto. Vera, boa noite, tudo bem? Muita axé, minha querida. Falando de Oiá, como é que é essa convivência de filho de Oxalá com Oiá? Que aqui eu sou de Oiá, meu esposo é de Oxundoco. Aí uhum. sempre tem a piadinha, né? Ai, porque a filha de Oiá é isso, é aquilo, eu só escuto. Bom, eu não posso falar pela minha esposa. Até poderia. Esse ano a gente está fazendo 19 anos de casado, né? Então, Parabéns. obrigado. Até poderia falar por ela, né? Mas eu acho que seria injusto com ela também. A questão, a partir de mim, é que não existe, né, me desculpem as demais, né? Mas não existe esposa melhor que uma filha de Oiá. Então, eu posso resumir dessa forma. Além disso, nós temos esse equilíbrio, né? Eu sou o mel, ela é o dendê. Então, ela me azeda, mas eu adoço ela também. Então, esse que é o equilíbrio que faz com que a gente siga até hoje namorando. Somos namorados ainda. Que legal, adorei essa resposta. Daniel, axé, bênção. Tem muitas piadinhas, né, sobre filhas de Oiá, mas não porque eu sou porque eu sou filha de Oiá, mas eu vejo muito assim. Quem tá sempre na cozinha fazendo tudo é a filha de Oiá. Na hora ali do pega, quem tá é a filha de Oiá. Então, eu acho que essas, né, pejorativas eu acho meio injusto com a gente. É que as filhas de Oiá não precisa mandar, né? Não precisa mandar. Ela sabe o que precisa fazer, ela vai lá e faz. Não fica esperando ninguém, nem fica mandando ou dizendo, né? E, Exatamente. então é isso, né? Se tem para fazer, por que que a gente vai estar esperando? Não, já vamos fazer, deixar pronto e é isso, não temos que Uma estar. casa de santo, a maioria são pessoas adultas. Então, sabe, a gente não tem que estar dizendo o que fazer. Tu sabe o Exatamente. que acontece numa casa de santo. Se tu não sabe, pede ajuda para um irmão. Diz, ó, irmão, tá precisando de ajuda, né? O que eu posso fazer? As pessoas, isso é uma coisa que meu pai de santo fala também. As pessoas normalizaram de que quando uma pessoa entra numa casa de santo, ela tem que ganhar alguma coisa. E ela nunca pensa que ela tem que doar algo para casa. Né? Um terreiro, ele é um lugar de troca. O batuque é uma religião de troca. Né? Então, tudo que tu quer receber dos orixás, tu tem que dar uma parte de ti para isso. Né? E não é só arriar uma oferenda ali, né? Mas é ver tudo que uma casa precisa. Né? A casa às vezes está ali uma rachadura, opa, vou ali comprar uma argamassa para, né, cobrir a rachadura, arrumar. Ah, destelhou, vou ali arrumar, vou ali ajudar a arrumar. O que precisa, pai? Né? Não, ninguém pensa isso. Todo mundo pensa em correr para o pai e para a mãe de santo quando eles estão precisando, né? Ah, porque meu marido me deixou, vou ser despedido do emprego, sei lá o que aconteceu. Então, assim, só quando as pessoas estão com um rojão é que elas resolvem ir pro terreiro, né? Daí quando tem obrigação, fica sempre choramingando. Ah, mas tô cansado. Ah, porque eu vou trabalhar no outro dia. Ah, mas não sei o que. Então tem sempre algo a reclamar, mas não. E também são os primeiros a reclamar quando acontece alguma coisa errada. E daí querem que o pai ou a mãe de santo resolva na vara de condão, né? Harry Potter. Né? Harry Potter. Pai e mãe de santo são Harry Potter e a Hermione, né? Mãe de santo é a Hermione, tira da bolsa tudo que a pessoa precisa. Não é assim, né? Tem até um amigo, o pai Tiaguinho, a gente brinca muito com essa frase sobre Harry Potter, porque é bem isso mesmo. Ah, o casamento não deu certo, vai pro pai de santo. Ah, eu tô doente, é culpa da religião. Ah, eu tô desempregado, é culpa da religião. Nunca é culpa da pessoa, é só da religião. É. Né? Então fica difícil. Eu diria que inclusive a culpa maior é da pessoa, né? Uma Bom, das coisas, por exemplo, que vocês vão encontrar aqui no livro, nos dois, na verdade, é que uma das coisas que é contra axé
é a mentira. A pessoa que fala mentira, não adianta ela ir ali no quarto de santo, bater cabeça, pedir misericórdia, arriar uma frente do tamanho de um caminhão, né? Ela precisa não mentir, né? Vários itãs falam sobre os orixás castigando os mentirosos. Tem um itã que diz que Exu, um oriki na verdade, diz que Exu não carrega o ebó do mentiroso. E se é Exu que leva as oferendas até os orixás, se ele não carrega a oferenda do mentiroso, então não adianta tu arriar ali uma banheira de pipoca, que aquilo ali não vai funcionar enquanto tu for mentiroso. Então a gente não pode mentir, a gente não pode mentir. Tá? Então muitas das coisas que ocorrem de forma negativa com a gente é por causa da nossa própria boca. É o que a nossa boca bota para fora e os orixás dizem axé. Tá? E daí acontece mesmo. Né? A gente faz más escolhas, daí todo mundo quer, depois que faz a má escolha, quer ir jogar búzio para saber o que fazer, quando deveria ter jogado búzio antes de fazer a má escolha, né? Para não escolher errado. E daí depois, e ainda por cima, querem que o pai e a mãe de santo fiquem à disposição para dar uma olhadinha, né? Mas não querem nunca pagar uma mensalidade, não querem trazer uma vela, não querem ajudar o pai de santo, nem a mãe de santo. Infelizmente a gente vive, né? As casas de religião, elas são comunidades tradicionais, mas são de zona urbana, né? Daí, então, onde tem despesas que precisam ser compensadas, né? E daí, então, ou tu tem um pai de santo que trabalha fora, um pai e uma mãe de santo que trabalha fora e que, portanto, não tem tempo para os filhos de santo, ou é uma pessoa que tem todo o tempo do mundo para os filhos de santo e que tem que ficar em casa, né? E daí os filhos de santo têm que ajudar. Senão não dá. Infelizmente é bem assim mesmo. Com questão sobre despesas, ajuda, sempre tem a questão, mas que a gente gasta, que isso. Mas tem que entender que para manter uma casa aberta é muito difícil, é um gasto, tem que ter um compromisso, porque água é luz, é vela, é tudo, né? Infelizmente, ser batuqueiro não é barato. Não, infelizmente não, né? Ser uma... Olha, eu acho que a melhor coisa do mundo é ser filho de santo. Meu pai de santo, ele dizia isso, né? Ele disse isso, né? Uma vez para mim. Ele disse, Hendrix, a melhor coisa do mundo é ser filho de santo, porque tu vai ali com uma vela, tu vai no quarto de santo, acende uma vela e pronto, né? Agora, pai de santo e mãe de santo são as pessoas que fazem religião, né? E fazer religião é diferente de ser religioso, entendeu? Fazer religião é ter um local, esse local tem despesas. Fazer religião é ter sempre frentes para os orixás e isso gera despesa, né? A luz é uma despesa, a água é despesa. Sabe, fazer uma reforma, né? Aumentar o salão para poder comportar mais pessoas, colocar um ar-condicionado no salão para que as pessoas se sintam bem quando estão no chão, né? Tudo é uma despesa. Tudo é uma despesa, né? Nada cai do céu, né? A gente não é cristão que os cristãos se juntam lá e constroem uma igreja, né? Tudo tem que ser só nós e a nossa comunidade. E também não tem como também o pai de santo suprir tudo, né? Não tem como manter sozinho. Eu acho que é meio injusto, né? Porque, querendo ou não, o senhor como filho e babá sabe os gastos que a gente tem para, né, ter feito nossos assentamentos, para ter feito nossos axé, a gente gasta. Então, para a gente poder manter é outro gasto também. Então, infelizmente, as pessoas não veem por esse lado. Sim. É só um venha a nós, agora o vosso reino nunca, né? Eu costumo dizer que as pessoas querem o milagre, mas não querem se ajoelhar. Muito boa a frase. Né? Porque quer que caia do céu, mas não, né? Então querem um milagre, mas não querem se ajoelhar. É a mesma coisa, que as bênçãos dos orixás, mas não quer dar uma vela. Então não dá, fica difícil, né? Não tem como. Nunca pode. Daí depois tu vê lá no barzinho tomando cerveja. Pois então.
Renata, boa noite, axé. É, o senhor toca. Qual é o seu Exu? O meu Exu é o Tranca-Rua das Almas. Meu Exu, esse ano ele completa 31 anos de chegada. Ano passado nós fizemos uma festinha boa para ele, né? Ele é um Exu antigo, né? Então é feito à moda antiga, né? Do jeito antigo. Se comporta como um Exu antigo, né? Então é muito diferente das coisas, de tudo que a gente vê hoje. E é um Exu que foi feito pela minha avó e por isso mesmo era de acordo com os preceitos dela, né? Era um preceito vinculado à Umbanda, né? Então não era uma quimbanda totalmente separada da Umbanda, né? Era os Exus para minha avó eram vinculados aos caboclos da Umbanda, né? Tanto que os Exus eles daqui da nossa casa eles riscam ponto, dão passe, né? Então não é só conversinha ou coisa assim, né? Então tem todo um vínculo com a Umbanda, tá? E os assentamentos, mas, né, os assentamentos, né, também não são como hoje em dia, que tem ferro, tem ferramentas, não sei o quê. Não, os assentamentos é na imagem só, então somente. O assentamento é feito só com erva, cachaça e sangue de galinha, né? Não tem quatro pés. E foi assim que eu aprendi e assim que eu passo para os filhos da casa. Então o senhor não faz ebó, é só a festa. O que seria o ebó? O ebó aqui para nós seria quando se faz o corte com 4 pés, e aí é servido as comidas, as bebidas para os Exus comer durante a festa. Tá, é o elebó, a gente chama de elebó. Lebó, isso. A gente faz sim elebó. A gente faz sim na festa, né, que comemora o assentamento do Exu, a gente faz o elebó de Exu, né? Só que o elebó ele não é vinculado ao quatro pé, né? Ele é vinculado ao assentamento, né? Então quando a gente corta no assentamento do Exu, a gente faz um elebó, né, que tem as comidas também. Entendi. É que o uso de quatro pés no Exu tem histórias desencontradas, né, com relação a isso, né? Fale um pouco. Eu acho que tem um pouco de influência do candomblé, né, principalmente quando o candomblé começou a crescer aqui no Rio Grande do Sul. E talvez uma das primeiras pessoas que tenha cortado quatro pés pro Exu foi a mãe Ieda, né? E, e hoje as pessoas cortam boi, né? Cortam boi pro Exu. Eu, claro, não é a minha feitura, né? Então não me caberia concordar ou discordar, mas certamente é estranho. Para mim é estranho. Entendi. Deixa eu ver aqui, acho que chegou a tua pergunta. Então, o assentamento do seu Exu não tem aquele ponto riscado que é com ferro. Ele é feito da maneira mais antiga. Exatamente, né? Não tem o ferro, né? Esse ferro, ele é meio recente. Ele tem por volta de 30 anos aí, esse assentamento no ferro, né? Mas quando começaram a fazer para cá e tal. Mas não é crucial para o assentamento dele. Para minha feitura, a feitura da minha avó, né, e da minha bisavó, Exu ele é primeiro cruzado com cachaça, né? A gente faz cruzamento de Exu também, né? Então tem cruzamento de praia, tem cruzamento de mato, tem cruzamento de encruzilhada, né? E o cruzamento de cemitério, de Exu, né? Que é feito por cruzamentos para Exu para pessoa, né? E o assentamento da imagem do Exu é feita primeiro com cachaça, né? Daí depois erva e por fim o sangue.
né? De galinha. De galinha só. No caso, não vai o quatupé. Entendi. Nunca vi minha avó cortando quatupé para Exu. Foi a maneira que ela aprendeu e passou para o senhor, e assim o senhor vai passando, né? É uma feitura. Sim, no tempo da minha avó, o Exu, ele chegava no início da sessão de Umbanda, né? O Exu chegava e descarregava todo mundo, e daí depois ia embora e daí começava a sessão. Então ele chegava primeiro, fazia a limpeza e E era um Exu só que chegava. Não todo tinha, mundo da casa. não tinha isso de todo mundo, né? Não tinha isso de roupa de Exu também. Aí depois as coisas foram progredindo, né? Foram se modificando, né? Eu me nego a usar a palavra evoluindo, porque isso não é evolução, isso é uma transformação, né? E hoje, né, claro, né, a gente usa aqui uma roupa específica para o Exu, conforme o Exu gosta, né, e tudo mais, capa, chapéu, bengala, essas coisas todas. Mas também não tem isso, né, de entregar. Tem algumas casas que fazem isso, né, entrega de axé de capa e de sapato, né, a gente não usa sapato, não tem essas práticas aqui na minha casa, né, na minha casa não tem essas práticas, né. E eu, né, doutrino os Exus da casa a seguirem essa prática também. Entendi. Outra pergunta aqui. Dentro desse fundamento do senhor, que é antigo, o que o senhor tem a dizer sobre o axé de fala do Exu? Isso é interessante, porque, por exemplo, o Exu da minha mãe ganhou axé de fala. Ele teve que né, comer um monte de coisa lá para poder falar, né? E já o meu não, né? O meu já era uma outra geração de Exus que foi permitido falar sem que eu precisasse do axé de fala. Mas o Exu da minha mãe também ele era diferente, né? Porque ele ainda chega até hoje, ele chega no chão, se arrastando, ele era quase que uma quiumba, tomava cachaça no chão, né? Assim, sorvendo do chão, né? Então é um tipo de Exu ainda mais antigo, né? Hoje os Exus já nascem falando, cantando, dançando, muitos nem vai para o chão, o meu vai para o chão, né? Meu Exu vai para o chão e depois se levanta, né? E as pombagiras aqui em casa também vão para o chão, né, depois se levantar. Então tem toda uma manutenção de uma prática antiga, né? Mas não tão antiga quanto da axé de fala para Exu. Mas existe, tá? Ou existiu, pelo menos. Tá? Eu não sei como tá aí, se o pessoal faz aí ou não. Mas antigamente sim, se fazia, né? Hoje eu acredito que, né, vou chutar que 99% das casas, só para deixar essa dúvida, esse 1% de dúvida, que as pessoas não fazem mais isso. Na sua casa o senhor faz o axé de fala ou não? Não. Os Exus já nascem e assim que são liberados para falar, né, porque também não é para sair falando besteira, né? Então não adianta ganhar axé de fala e sair falando besteira, ou ser um Exu verdadeiro e não poder falar, né? Então, tudo é avaliado pelo meu Exu que cuida de todo mundo, né? E tá de olho sempre em todo mundo, né? Inclusive mandando calar a boca se estão falando demais. Pai Homero, obrigada, axé. Pai Homero é uma Homero, pessoa... grande abraço para Homero, pro senhor. Pai Homero é uma pessoa muito querida, tá sempre com a Sim. gente. E um grande lutador da nossa tradição, né? Uma pessoa que está sempre lutando por nós aí na região. O Pai Homero, além de ser grande amigo da gente, a gente mora no mesmo bairro. Praticamente somos vizinhos, né? Claro que a gente não tem tanto tempo para estar se visitando, porque, né, às vezes os compromissos não... Sim. As datas não coincidem, mas a gente tá aí, né? Quando precisa, a gente tá junto.
teve a festa agora anual da Mãe Manjá, nossa casa foi convidada a participar, foi muito bom, foi muito legal. Então, o Pai Homero é uma pessoa que eu sempre admirei, né? Pela luta dele, pelo esforço, pela briga que ele faz pelo povo do Batuque, né? Então, Sim. deixo aqui, pai, minha admiração pelo senhor. Nossa admiração. Aqui na casa do Pai Veludo, porque quem é o chefe da casa é o Pai Veludo, meu esposo é do Veludo, eu sou da Padilha. Ainda tem essa questão do axé de fala, porque é justamente isso. Aí às vezes gera uma questão de conflitos, né? Lá vem os conflitos. Ah, mas o Exu não precisa de axé de fala, porque ele já viveu, ele sabe, e aí começa. Aí eu digo, bom, foi assim que eu aprendi, foi assim que os Exu foram feitos. Então, quem sou eu para chegar ali e falar que o Exu já tem que chegar falando e coisa e tal? Não, Uhum. jamais eu vou, né, questionar uma entidade, né, um chefe de casa. Não, eu vou Sim. respeitar a feitura dele, né, a maneira como ele foi feita, né. Então, não cabe a mim julgar. Espiritualidade, axé, boa noite. Então vocês fazem parte daquele 1% que eu falei, né? Que fazem ainda, né? E como eu disse, né? A gente pode avaliar a historicidade do axé de fala, né? O axé de fala, ele vem do batuque, né? E o batuque é o que influencia tanto a Umbanda quanto a Quimbanda aqui no Rio Grande do Sul. E o axé de fala, não dá para dizer que o orixá não fala, ou não sabe falar. Não, é o contrário. O orixá não pode falar. Né? É por uma questão de respeito que o orixá não fala. O axé de fala é um ritual que autoriza o orixá a falar e não que faz ele falar. Acho que a gente pode pensar a partir disso também com relação ao axé de fala para o Exu, né? Como sendo uma autorização para o Exu falar. Então não é que ele não sabe falar, porque ele já foi vivo em outras vidas. Ele Claro que quase fez foi, isso, né? mas Sim, tem um então momento é uma para questão de ele poder autorização. falar. Não, é uma questão de autorização, né? É uma questão de autorização e de feitura, né? Então quando é que a gente erra com relação à religião? É quando a gente não faz o que aprendeu, entendeu? Então se a gente faz o que aprendeu, a gente tá certo na religião. Então é isso que você tem que levar em consideração, tá? Com Então, certeza. eu aprendi que o Exu tem que ganhar a axé de fala. Então, se tu continuar fazendo isso, tu tá seguindo o fundamento que tu aprendeu e logo está honrando os teus ancestrais. Porque é quem mantém o que está sendo feito, o que aprendeu, quem mantém o que aprendeu, é que está honrando os ancestrais. Então não adianta a gente botar meia dúzia de quadro em preto e branco na casa, dizendo, essa é minha ancestral. Se tu não honra o que aquela pessoa te deixou como legado, que é o conhecimento, que é o fundamento. Né? Então, quem faz o que aprendeu sem inventar nada, tá fazendo certo. Concordo plenamente com o senhor, suas palavras, porque não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, né? Então, essa questão aí do axé de fala sempre causa conflito. Bom, eu aqui na minha casa sempre vai ter, porque foi assim que eu aprendi, assim que as minhas entidades foram feitas, então vai continuar sendo. Aí chegou outras perguntas aqui. O que que o senhor acha, o que que o senhor diz sobre essa questão do Exu passar por testes? Pólvora em mão, pisar em caco de vidro e tapete de brasa. Foi a pergunta que chegou. Olha, eu não vejo isso como um teste. Tá? Porque eu acho que se o Exu precisa ser testado, é porque falta confiança daí nele, né? Agora, existe o ritual. Esses rituais existem, né, são feitos,
E o Exu, se ele se predispõe a cumprir esse ritual, é porque ele quer realmente provar algo, né, para as pessoas. Quer dizer, não, eu não sou o fulano, né? Eu não sou o Hendrix, eu sou o Exu, né? E daí, então, quando faz isso, quando come porcaria, né, como eu já vi também, dança no caco de vidro, em cima de fogo, em cima de brasa, isso tudo para mim é a prova, não é um teste pro Exu, né? Eu acho que o Exu não precisa disso, mas é uma responsabilidade do Exu em querer mostrar a sua força, né? Eu acho mais problemático Exu ir no banheiro, eu acho mais problemático, né? Então, até esses dias eu fiz uma brincadeira, as pessoas É ficaram uma bravas, né? questão que gera um conflito muito grande, né? Sim, Sobre essa sim. questão de Exu em banheiro. Eu É. vou ser sincera, eu sou contra. Eu sou contra. Aqui em casa Exu não vai em banheiro, não. E daí eu justamente eu digo isso, né? Pô, as pessoas dizem assim, é por causa do cavalo que tá com a bexiga cheia deles. Pô, mas antigamente Exu dançava em brasa, rolava em caco de vidro, né? Bebia litros e litros de cachaça. E daí e o Exu demonstrava que tinha controle sobre isso, né? Tinha poder sobre o corpo, sobre. Agora não tem poder sobre a bexiga do filho, tem que ir no. Né? Me perdoem, tá? Quem faz isso, né? Sim. Mas, eu nunca vou concordar, gente. Vou morrer e nunca vou concordar com isso, tá? Quem faz, continue fazendo, na minha casa não faz. O pai Homer ali perguntou, Baba, quando foi que a cerveja entrou como bebida de Exu na Quimbanda? Olha, queria muito saber, Complicado. porque, porque assim, há uns anos atrás eu cheguei a escrever no Facebook uma provocação, né? Bebida de Exu é cachaça, não cerveja, ponto, né? Botei assim. E, nossa, né, veio N argumentos, explicações do porquê, né? Para mim, cerveja é do Ogum. A cerveja é do Ogum. E a cerveja preta é do Xangô. E a cachaça é do Exu. É isso, entendeu? Então não tem. Pode beber outros destilados. Vamos traduzir cachaça para destilado, tá? Então, assim, ó, destilados, todos os destilados são de Exu. Então, uísque, vodka, sei lá, qualquer coisa que tenha álcool, né, acima de 15%, de 20%, e que foi destilado e não fermentado, a cerveja ela é fermentada, ela não é destilada, né? Então, além disso, o álcool da cerveja é 3%. E daí é claro que os Exu querem ir no banheiro, né? Tomam cerveja a noite toda. Daí, ele toma cerveja, se o Exu toma cerveja a noite toda, é claro que vai pro banheiro, que a pessoa vai ter que ir no banheiro, né? Porque a cerveja é diurética, né? Agora a cachaça não, né? A cachaça é um elemento de magia do Exu, que nem o charuto. Eu vejo hoje muitos Exus fumando cigarro, né? O cigarro, ele é cancerígeno. O charuto também mas é bem menos que o cigarro, principalmente porque o charuto não se traga, né? Aliás, Exu nenhum devia tragar nada, nem o cigarro, né? Porque a manipulação da força é com a fumaça, né? O Exu ele não está fumando porque ele está com saudade de quando ele era vivo e fumava. O Exu ele está usando, assim como o Preto Velho usa o cachimbo e o cigarro de palha, o palheiro, ele está usando aquilo como elementos de força, né? Como magia. Então ele não está ali para se lembrar da vida passada, né? Então ele não devia nem tragar, não devia tragar nem cigarro nem fumaça. Não devia beber cerveja, porque cerveja é de Ogum, não é de Exu, né? Mas, né, claro, eu também sou muito criticado pelos meus posicionamentos, né? E não sei se eu não vou ser cancelado por causa O, disso, né? o pai Homero. A polêmica tá aí, mas vale a pena provocar, tudo se aprende. Tá bom. Essa questão
É uma das questões bem polêmicas, né? A questão de ir no banheiro e a questão da cerveja pro Exu. É, porque tem sempre, né, algum tipo de argumento, né? Eu acho assim, ó, se não fazia parte antes, como é que faz parte hoje, né? Se Eu também antigamente não era assim, como é que hoje é? gostaria de entender, tipo, se antigamente o Exu ele era feito na cachaça, ali o próprio cruzamento era na cachaça, aí fico procurando entender onde que tá o fundamento da cerveja, onde que ela entrou, quem inventou, quem deu, Então, né? alguém resolveu fazer, né? Alguém resolveu e isso se espalhou. Se espalhou, Infelizmente, né? infelizmente as coisas erradas se espalham que nem peste. Sim, sim. A E o que é espiritualidade, certo ninguém quer fazer, né? exato. É, na verdade, pai, fazer o certo dá trabalho, né? Ninguém quer. Essa que é a verdade. É, mas também não tô querendo dizer que eu sou o dono da verdade, né? Não, claro, a gente Eu está só tô colocando, né, a minha perspectiva com relação a esses fatos, né? a espiritualidade falou ali, ó. Axé de Fala, assunto bem interessante. Eu não conheço axé de Fala aqui na minha região. Acredito que esses testes são desnecessários. Se tem um bom sacerdote, tem meios diferentes de testar o Exu ou o caboclo. Até porque tem a questão da ostensividade daquele médium e tolerância às coisas. Acredito que essa parte também é meio polêmica, porque É, tem a questão filosófica. então, eu não bebo, gente. Eu não bebo e não fumo. Mas o meu Exu bebe e o meu Exu fuma. Entendeu? Então, sabe, não tem a ver com preservar a matéria, sabe? Acho que tem a. Né, eu não vou dizer o que eu acho, né? Mas não, acho que não tem a ver com preservar a matéria, tá? Porque eu não bebo, então meu Exu não devia beber. Se fosse assim, meu Exu não beberia, tá? Para me preservar, porque eu não bebo. Mas o Exu bebe. O Sim. Exu bebe. Eu não fumo. Eu não fumo nada. Não tem problema, né? Nunca fumei na minha vida. Mas meu Exu fuma. Então, o meu preto velho fuma, né? Fuma cachimbo, né? Então não dá pra dizer que é pra preservar, né? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. É uma questão realmente de fundamento. Uma pessoa lá atrás, né, quis mudar e daí todo mundo que veio depois, né, fez disso um fundamento, né? E o motivo que a pessoa mudou lá foi para se favorecer. Eu só posso acreditar nisso, né? Para favorecer, né? Não, vou estar aqui com o Exu e vou estar bebendo cerveja porque é legal, é uma festa, né? Só que esse é um outro ponto que eu acho que é um que é um bom debate, né? Sim. Afinal de contas, as festas de Exu, os elebós de Exu, são festas religiosas ou são festas brasileiras, né? Porque está acontecendo de tudo, né? Está acontecendo de tudo. As pessoas se pegando, engravidando, estão fazendo de tudo. E, né, não só bebendo e indo no banheiro, né? E tem lugares aí que ouvi dizer, né? Ouvi dizer, nunca vi pessoalmente, nem nunca me mostraram, mas ouvi dizer que tem lugares aí que tem uma casinha escondida lá nos fundos, lá onde as pessoas, né, onde os Exu vão se pegar lá, né? E daí me cai os butiá do bolso, né? Já ouvi também falar sobre essas histórias. Eu acho, meu ponto de vista, eu não estou dizendo aqui que eu estou sendo a dona da razão, mas o ponto de vista da mãe Leni, eu acho isso um absurdo, uma falta de respeito com os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, né? Então, é a opinião que eu tenho, é essa, não vou mudar. Olha, putaria tem em todo lugar, tá? E Né? eu adoro putaria. Mas eu faço isso de cara limpa, entendeu? Não preciso incorporar com o Exu pra fazer putaria. Se eu quiser Concordo. fazer putaria, eu faço de cara limpa. Esse é o ponto. Eu penso assim, ó, por que que a pessoa tem que se incorporar, dizer que tá incorporada no Exu para fazer beberagem ou falar alguma coisa? Não, gente, Pra quê? vamos ter cara limpa, vamos ter, né, vamos falar, vamos fazer, mas não tem a necessidade de colocar as entidades dentro de uma coisa que, né, profana. A menos que as pessoas pensem que com isso elas estão se eximindo da culpa, sabe?
dizer assim, não, não fui eu, foi, né, a pombagira que estava ali, né? Não, não fui eu, era o Exu, né? Então, sabe, as pessoas querendo tirar a culpa de si mesmo, e daí, né? Daí você, eu não queria dizer, mas né, eu vou ter que ser franco, né? As pessoas fingem. Pra mim estão fingindo. Tá? Pra mim estão fingindo. Não, não tem como tu ir numa festa religiosa e os Exu estarem se pegando ali. Não, isso é Eu fingimento, concordo, tá? concordo Pra plenamente. mim é fingimento. A pessoa dizendo que tá com Exu pra se pegar com os outros, não. Pra mim é fingimento, tá? Não, né, não vou aceitar isso aí. Na minha Com, casa isso não se cria. com certeza, pai Homero. Eu acho assim, se a mulher, o homem quer namorar, tem um momento para isso. Não tem a necessidade de se camuflar atrás do Exu pra, né, querer cantar uma mulher ou vice-versa. Eu acho isso assim, ó, uma tremenda falta de tudo. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Nunca vou concordar. E se eu estiver num lugar que esteja acontecendo isso, eu simplesmente me retiro, porque aí pra mim não tem religião, é bobageira. Claro, claro. Na Grécia Antiga, ocorriam festas ao deus Dionísio, que, que era o deus do vinho e tal, né? Chamado também de Baco. E o nome dessas festas era Bacanal, né? Eram festas que eram regadas a vinho e sexo orgiástico. Mas Meu eram Deus. as pessoas, entendeu? Eram Sim, as pessoas. Não era a pessoa não estava incorporada de Dionísio lá para fazer qualquer coisa. Então fazia parte do ritual o sexo sagrado. Então isso não está na religião africana, não tem na nossa religião, não tem na quimbanda isso, né? Então promover esse tipo de comportamento numa festa, que nem já ouvi falar também, do Zé Pilintra fumando maconha, cheirando cocaína, porque é o Zé Pilintra. Ah, um- uma bifa um de cada lado, já resolvia isso daí, né? Um bom axé de vara já resolvia isso daí, né? Mas não, foi boa. mas não, que é isso? Não. Que o pobre de Zé Pilintra que tá lá tem a ver com maconha e cocaína? Não, né? Vamos se respeitar. Cadê Verdade. a espiritualidade disso? Eu costumo dizer também que assim, ó, se tem a festa profana, por que que vamos colocá-la dentro do sagrado? Festa sagrada é sagrada, festa profana é profana. Tem uns momentos para isso. Então vamos fazer a religião da maneira que tem que ser feita. Vamos honrar as entidades que a gente tem, vamos honrar os nossos orixás. Depois quer fazer festa? Beleza, vai pra festa, você pode fazer o que você quiser. Aí você não está ali como médio, você não está ali como pai ou mãe, você está como uma pessoa comum numa festa que você tem todo o direito de se divertir. É isso que eu Sim, penso. com certeza. Então, ali o pai Homero falou ali sobre a pombagira, a sensualidade da pombagira, né? É claro, a pombagira é sensual, sim. Ela tem esse papel, né, de demonstrar a insubmissão feminina. A pombagira, ela é essa força feminina, e que exalta sensualidade e até eroticidade também, tá? E ele diz ali, mas não tem vulgaridade. Olha, até pode ter vulgaridade, entendeu? Não pode ir pro ato, Com entendeu? A certeza. questão é a simbologia, o que ela simboliza, e não o que ela faz, entendeu? Essa é a questão. Então não dá para crer. Não vamos misturar coisas, né? Pai Entendeu? Rogério de Oxalá, boa noite, axé bênção. Ele está perguntando ali, pai, poderia me dar a opinião do pai sobre duas questões? Claro, pode fazer a pergunta. Obrigado, pai Rogério. Não sei onde vamos parar. Não sei. Também não sei. Só sei que eu vou morrer antes, sabe? A mãe Lenira aí que vai seguir firme e forte, porque eu vou morrer antes dela. Isso Acho que não. Eu sei que eu vou seguir fazendo o que me foi passado, é o que é certo. E quem for ser do meu axé tem que seguir aquilo que eu tô ensinando.
Porque casa de religião tem várias por aí. Se não tá bom aqui, beleza, a porta da rua tá ali, vamos seguir sendo amigo, beleza, mas dentro da religião eu não admito certos tipos de coisa. Boa noite, Renata, axé. O pai Rogério falou ali, ó. Pai Rogério, infelizmente, isso é em tudo, né? Não só na religião. Então, pai Homero, acho que, não sei se nós somos o futuro. Acho que a gente preza por deixar um legado, né? É Mas o verdade, legado ele cai na mão das outras pessoas, aí a gente não vai estar vivo para saber, né? O que vão fazer com isso. é verdade. E aí, pai, já lhe faço uma pergunta. O senhor tem herdeiro dentro do seu axé? Sim, sim, meu filho mais velho, né, meu filho homem é mais velho, porque eu tenho uma filha que é mais velha que ele, mas o meu filho homem que é mais velho, né, tem 31 anos e tem todos os axés, e é o que eu puxo pelo cangote, né, para estar em tudo, né, e, e para aprender tudo que ele puder enquanto eu tô vivo, né, para assim dar continuidade para casa também, porque um outro grande problema do batuque é isso, né, o pai de santo morre, a casa fecha, né, e a gente não quer isso, né, a gente preparou nossos filhos, a gente tem 5 filhos, né, 5 filhos meus e da Patrícia, né? Então todos eles hoje são maiores de idade e todos eles são iniciados no batuque. Todos eles têm pelo menos bori, né? E dois deles já são prontos e esse meu filho mais velho é pronto com axés, né? Axés de faca e de búzio. Então, é ele que cuida do quarto de santo, é ele que fica aqui sempre, né? Até as minhas netas também já são iniciadas, já uma delas já é até pronta, né? Se aprontou ano passado. E assim é que a gente faz a religião, né? Promovendo a continuidade nos nossos pequenos, para que assim quando a gente se for, eles deem a continuidade, né? Eles continuem. Sim, é importante. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque, como o senhor acabou de falar ali, né? O que que acaba acontecendo quando o chefe daquela casa vem a falecer? Quando não se tem um herdeiro, acaba morrendo aquele legado, né? E eu acho isso muito triste, porque foram muitos anos de dedicação, de trabalho, de lutas, né? Então esse legado tem que continuar, tem que ter alguém para dar seguimento a essa a esse axé, né? Sim. E infelizmente a gente não tem muito essa prática, né? E é que a gente precisa continuar, né? Conheço pouquíssimos terreiros aqui de Porto Alegre que tem essa continuidade, né? Pouquíssimos, bem poucos mesmo, né? Que tem essa continuidade. E a gente espera, né, que os filhos da gente deem. Um outro problema também com relação a isso é que antigamente, não é tanto hoje em dia, mas antigamente os pais e mães de santo achavam que a religião era um fardo, era um peso. Então muitas vezes eles queriam livrar os filhos disso, não iniciando eles, né? Não fazendo bori, não fazendo nada. No máximo fazia uma segurança quando era criança. E o que acaba acontecendo é que o pai e a mãe morrem e a propriedade, né, que a casa é uma propriedade, a propriedade fica para os filhos, que não são de religião. E daí o que eles fazem? Fecham a casa para vender, para dividir entre si, né? E coisa e tal. Então as casas, a regra, muitas vezes está relacionada a isso. Hoje em dia, as pessoas já não são mais tão assim. Todo mundo quer que os seus filhos continuem na sua religião, né? Não tem mais, acho, né? Que não tem mais isso de a gente ficar dizendo, vou esperar meu filho crescer para ele escolher. Não, não tem que esperar o filho crescer nada. Tem que pegar, tacar ele embaixo da galinha, assim, né? Porque se a religião é boa para mim, por que não vai ser boa para o meu filho? Né? Então,
né? Nossos filhos aqui todos são iniciados, né? Todos têm bori e justamente para entender, para compreender o que é uma casa de religião, né? Qual é o meu papel o meu papel e o da Patrícia, né, nessa casa, e para que quando a gente se for, a casa dê continuidade e, né, com eles, que eles deem continuidade para casa. Então a gente preparou, estamos preparando os filhos para assumirem esse papel de pai de santo, né, de mãe de santo, né, de dono da casa, daqui de dono da casa. Sim, pai. Pai Homero, nosso batuque é diferente do candomblé, sim, mas lá a tradição repassar o axé. Sim, eu sei. Foi apenas um ponto de vista, né? Que eu digo que quando aquela pessoa vem a falecer, aquele axé morre, né? Então, eu acho isso bem triste. No candomblé, o que acontece é que o terreiro não é da pessoa. O terreiro ele é da associação, é do próprio terreiro. Né? Então, geralmente lá, por exemplo, se pegar o Opoafonjá ele tem uma associação, né, que é o Centro Cruz Santa, a associação do Opoafonjá, que é o dono do terreno onde fica o terreiro. No Gantuá é a mesma coisa, tem uma associação que é a dona do terreiro. Assim, quando a mãe menininha morreu, quem assumiu a casa foi a filha dela, e hoje, daí depois, quando essa pessoa morreu, quem assumiu foi a irmã dela, a mãe Carmen, que é a mãe de santo do Gantuá hoje. Era filha de sangue da mãe menininha, mas foi a segunda em sucessão. E ela preparou a filha. Assim, quando ela morrer, a filha assume, né? Mas, assim, entendendo que aquele lugar não é da família, e sim do orixá, do terreiro. Né? Então, isso não tem aqui no Rio Grande do Sul. Né? No Rio Grande do Sul, as casas não tem CNPJ, e a associação e um CNPJ onde o terreno pertenceria àquele CNPJ. E assim, quando o pai de santo morre, como é uma propriedade individual, acaba sendo dividida entre os filhos que estão vivos. Né? Porque é a propriedade que tem. Sim. Aqui a gente construiu nos filhos, né, a noção de que eles precisam ter a sua própria casa, seu próprio lugar, né? Porque aqui é um terreiro, né? E o terreiro é que vai dar continuidade. Né? Mesmo esse filho que a gente está preparando para ser o herdeiro da casa, ele tem lá o apartamento que ele comprou com o dinheiro dele, com o fruto do trabalho dele, né? Onde ele mora com a esposa e com as filhas, né? Então, ele só vai assumir aqui quando eu morrer. Entendi. Do Batuque, falamos do Exu. Fale um pouco da sua Umbanda, pai. Então, a minha Umbanda, como eu já disse, né, ela vem de uma linhagem também da minha avó, da minha bisavó, né. É uma Umbanda simples, né, mas a gente toca tambor, né, bate com a palma da mão, tem difumação, tem ponto riscado. A gente faz... temos o nosso congalzinho ali, né, com as imagens dos orixás, né, imagens sincréticas, né, porque muitas dessas imagens eram da minha avó, né, que eu acabei herdando, né, ficando com as coisas dela. E eu acho que não tem muito o que falar sobre a Umbanda, né? A Umbanda me parece que, apesar de existirem muitas Umbandas mesmo, né, muitas formas de se fazer a Umbanda, existe uma linha. Como é que eu vou dizer assim? Se houvesse uma margem, né, existiria dentro dessa margem várias possibilidades, né, de se fazer a Umbanda sem que pareça estranho. Diferente do que a Quimbanda está hoje, onde tem uma margem e que as pessoas extrapolam isso, né? Daí, então, quando extrapola, a gente acha estranho.
Na Umbanda não, né? Na Umbanda, a maioria, eu acho que a maioria, eu quase não ouvi falar, né? Eu ouço falar de pessoas tocando Umbanda. A grande maioria das pessoas ficou no Exu e no Orixá, né? Na nação. E eu até ouvi uma explicação do porquê disso de uma mãe de santo, daqui do Morro da Cruz, né? Ela me disse assim que parou de fazer Umbanda e fazia só Quimbanda, porque a Umbanda não trazia nem filho nem cliente, né? Era só a nação e a Quimbanda. E principalmente a Quimbanda, né, tinha sempre arrastão, né? Tava sempre a casa lotada quando tinha Quimbanda, mas quando tinha sessão de Umbanda era sempre dois, três, né? E é assim, e realmente é assim, né? A Umbanda, ela é uma religião que é muito cristianizada, né? Muito cristianizada, então ela prega muitos valores morais, sobretudo, que são do cristianismo, e, e isso acaba refletindo nos gostos das pessoas, né? Então, por exemplo, se tu chegar lá para um caboclo e dizer que tu quer o marido da outra, ele vai te dar, né, uma lição de moral, né? Vai dizer que não é assim, que tu não tem que querer isso, vai querer, né, vai te cercear, e ainda por cima vai né, pode até te humilhar, né, fazendo com que, né, dizer pra ti que tu tá errado naquilo, né? Agora, se tu for pra uma pombagira e dizer, né, que tu quer o marido da outra, ela vai dizer, me traz aí uma garrafa de cachaça que eu trago, né, de champanhe que eu faço, né, que eu te dou. Então, quer dizer, o Exu e a Pombagira, eles nunca seguiram essa moral cristã. Eles seguiram a lógica do benefício da pessoa. A pessoa busca um benefício e o Exu tá ali para dar esse benefício, não importando, né? O que importa ali é a relação que tu tem com o Exu e não do Exu com as outras pessoas. Já os caboclos não, já os caboclos pensam em termos de humanidade e não em termos de indivíduo, né? Então ele sempre vai ter uma mensagem mais para todos, que sirva para todos, uma mensagem né, de acalento, de, de, de controle, de autocontrole, né? De justiça coletiva, né? Já a própria ideia de amor e caridade, né? Principalmente a ideia de caridade na Umbanda, ela reflete a preocupação com o outro, né? Enquanto que na Quimbanda não existe caridade, o que existe é a justiça própria, o amor próprio, né? Então, enquanto que na Umbanda o amor é coletivo, é um amor sublime, é um amor fraternal, na Quimbanda é o amor próprio, é tu te amar, né? Tu te gostar. Então, por isso que eu acredito que a Umbanda e a Quimbanda, eles são dois lados da mesma moeda. Um complementa o outro. E não não que um seja uma coisa e o outro totalmente outra, né? E aqui, para mim, na nossa Umbanda aqui, a gente preza isso, né? A gente preza seguir a forma como foi feito desde sempre, pela minha avó. Né? Então, a gente faz os mesmos rituais, fazemos os cruzamentos, né? Os cruzamentos com pemba, né? Também de mata, de praia, de rio, etc. Né? A gente faz um cruzamento por ano. Né? Então, e a Umbanda aqui a gente faz... Aliás, tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, a gente faz aqui uma vez por mês. Né? Então, sempre na segunda sexta-feira do mês, a gente faz uma sessão de Exu, e na quarta sexta-feira do mês, nós fazemos uma sessão de Umbanda, né, de Caboclo Preto Velho. E assim vai até o mês de novembro. Né? Começou agora, no final de fevereiro, vai até o mês de novembro. Inclusive, essa semana, né, na sexta-feira, é a nossa primeira sessão de Exu, na primeira gira de Exu do ano aqui, né, aqui em casa. E isso vai até novembro. Daí depois, em dezembro, é todo dedicado aos orixás. Né? A nossa festa anual aos orixás aqui é em dezembro. Então,
a gente para com a Umbanda e com o Exu lá em novembro. Entendi. A sua Umbanda é cruzada, pai? Não, não. Eu até nem sei se existe Umbanda cruzada, né? Pelo menos dentro daquilo que me foi ensinado sobre o que era Umbanda cruzada. Umbanda cruzada era a Umbanda que tu matava para os caboclos, Isso. entendeu? E, então era quase que, assim como existe um bandomblé, né? É uma mistura lá de Umbanda com Candomblé. A Umbanda cruzada, ou a linha cruzada, deveria ser chamada de Umbantuque, eu acho, né? Porque tem claro, o batuque influencia muito a Umbanda gaúcha, né? Muita influência, mas mas aqui não, né? Nós não fazemos isso, né? Nós não matamos para as entidades, para os caboclos, né? Nós não fazemos nem oferendas. A oferenda é a bebida, né? E o charuto, cigarro, cachimbo, né? É isso que a gente faz, né? O pai Rogério falou ali, ó. Não, com obrigações, tranquilo. Nós também temos obrigações, só que as nossas obrigações são os cruzamentos. Né? Então é assim que a gente faz. O pai Rogério falou ali, ó. Em sua opinião, a pessoa que tem tanto batuque quanto candomblé, no caso de falecimento do dirigente, o que deve ser feito? Arisum ou Axexê? Olha, esse é outra matéria que sempre me dá cancelamento. Né? Para mim, e eu vou ser bem franco aqui, me perdoem os que se sentirem ofendidos, tá? Mas não existe isso de tu ser do batuque de candomblé, tá? Não tem como tu cultuar. Não tem como cultuar batuque candomblé. É a mesma coisa que tu dizer para um cristão. A mesma coisa que um cristão dizer que ele é católico e luterano ao mesmo tempo, entendeu? Não tem como ser católico e luterano. Ainda que o cristianismo seja a mesma religião. O cristianismo é a religião. Tá? E essa religião é dividida em várias vertentes. E o catolicismo é uma vertente, o luteranismo é outra vertente, que possui uma outra filosofia e uma outra teologia, ainda que muito embasada na própria católica. O mesmo, ainda que muito semelhante à católica. A mesma coisa acontece com batuque e candomblé. Batuque é o culto aos orixás. Candomblé é o culto aos orixás. É o mesmo culto. É a mesma religião. Entendeu? Só muda algumas coisas dentro da religião. Então, só muda a casca. Ali no meu Instagram, eu fiz uma alusão às tradições de matriz africana como sendo um abacate. Tá? E o que isso significa? Se a gente pega o abacate e corta no meio, a gente consegue ver a semente, a polpa e a casca. Né? O batuque e candomblé é casca. É só a casca. Entendeu? A polpa é a filosofia. E a semente é a teologia. Tá? Então, nós temos aparências externas que são diferentes. Mas, na essência, tanto o batuque quanto o candomblé são a mesma coisa. São práticas do culto aos orixás. Entendeu? Mas o ritual é diferente. E é só. E é só. O orixá é o mesmo. O orixá é o mesmo. Eu ainda fico mais puto da cara ainda quando eu vejo que a pessoa no batuque é de um santo e no candomblé é de outro. Para a terra que eu quero descer. Entendeu? Não tem como uma pessoa ser de um santo no batuque e de outro no candomblé. Um dos dois está errado. Um dos dois está errado. Se a pessoa é de um orixá, ela não pode ter outro em outro lugar. Sabe? Isso é tão absurdo para mim que não faz o menor sentido. Então seja honesto e abandone o batuque quando vai para o candomblé. Vai para o candomblé abandonando o batuque, seja honesto. E tem muita gente que faz isso. Conheço muita gente que hoje está no candomblé
e que já passaram pelo batuque antes. Isso para mim é honestidade. Honestidade. A pessoa que pratica as duas coisas. E é bem diferente de Umbanda, tá? Bem diferente de Umbanda. Porque Umbanda é um culto aos espíritos. É um tipo de espiritismo que não tem nada a ver com o batuque e o candomblé. Agora, batuque e candomblé tem muito a ver uma coisa com a outra. É a mesma tradição, tá? Inclusive, eu até gosto de fazer uma metáfora que se a África fosse um homem, né, ele teria fecundado a Bahia e o Rio Grande do Sul. E as crianças que nasceram daí foi o candomblé na Bahia e o batuque no Rio Grande do Sul. E só, e só. Tá? Então tem uma mesma essência porque tem uma mesma origem. Tá? Então, por ter a mesma origem, eles são, na essência, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, praticar batuque e candomblé, para mim, é devaneio. É devaneio. É devaneio. É puro devaneio. Pode cancelar aí. Mas pra mim é puro devaneio, entendeu? Não, não tem, gente. Ah, mas eu acho mais bonito que o candomblé. Então vai pra lá, deixa o batuque quieto aqui então com nós, com nossos fundamentos, e vai pro candomblé, faz lá a tua saída de iaô, faz tudo lá bonitinho, faz tua raspagem, faz, né? Agora, não vem me dizer que pratica as duas coisas, porque não dá. Não dá para ser luterano e católico ao mesmo tempo, não dá para ser hinduísta e budista ao mesmo tempo, não dá para ser batuqueiro e candomblessista ao mesmo tempo. Perfeito. Boa noite, Sofia. Beijão da madrinha. São questões bem complicadas. É que nós aqui, a gente cultua uma banda diferente. A gente faz o corte, faz as festas, enfim. É um pouco diferente. É uma da cruzada. Isso, uma banda cruzada. Cara, tu tá no 1%, vocês estão no 1% de tudo que eu falo. Que hoje em dia quase não existe. Bom, Umbanda quase não existe, né? Já Umbanda já quase não existe no Rio Grande do Sul, né? Verdade, E a cruzada, eu achava até que nem existia mais. não existe. Eu achava que nem Aqui existia mais a em cruzada. São Gabriel é bem forte a Umbanda cruzada, a gente faz, Hum. né? Então, o pai Rogério ali, ele também é da Umbanda cruzada. O senhor é da onde, pai Rogério? É que a Umbanda o pessoal gosta mais é do fervo, né? E não, então, tem uma sessão de Exu, lota. Tem uma sessão de Umbanda, vai dois, três, como o senhor falou. Infelizmente é bem assim. É. Não tem muitos subsídios para explicar isso, exceto pelos que eu já falei, né? Isso. Porto Alegre, mas minha casa é em Tramandaí. Hum. Tá certo. Então o senhor é do Batuque. De Tramandaí eu conheço o pai Jairo de Chapaná. De África, boa noite, axé. Sabe qual é o problema do pessoal com relação a isso? Que a gente estava falando, de batuque e candomblé? É que as pessoas veem o rito só. As pessoas acham que batuque se resume a rito. Assim como o candomblé se resume a rito. E daí, como o rito do candomblé é diferente do rito do batuque, então acho que é uma religião completamente diferente. Sendo que não, né? Somos detentores de raiz tradicional da Umbanda. São Gabriel é diferenciada. Pai Homero. Diferenciada em qual sentido, pai? Sentido positivo, claro, né? Eu estive em São Gabriel, conheci o Pai Homero, acho que a primeira vez que eu vi o Pai Homero foi lá.
também o pai Moisés, né? Foi quando eu estive aí participando de uma conferência, acho que foi a primeira conferência do município, né? Eu tive a oportunidade, eu tava doente, inclusive, e Babadiba, que é meu padrinho, né, me arrastou para ir até São Gabriel. Fui doente mesmo, para participar da conferência aí, né? Foi muito boa a conferência. Inclusive tem imagens, eu acho que tem um vídeo gravado no meu perfil do Facebook, de uma roda de batuque que fizemos ali na plenária da Câmara Municipal, né, na primeira conferência. Quem quiser dar Conferência uma olhada lá. Consciência Negra? Não, do Povo de Terreiro. Povo de Terreiro. Eu acho que eu não fui. Boa noite, Eduardo, axé. Benção. Eduardo Guterres é meu esposo, chefe espiritual da terreira. Candomblé tem alguns orixás que não cultua-se na nação e outros ritos, mas entendo o posicionamento. O Candomblé cultua alguns orixás que nós cultuamos. Tudo bem. A África tem mais ainda, né? Tem muito mais orixás que nós não cultuamos, que nem o Candomblé cultua, né? Daí então vamos tudo para a África, né? Essa é uma questão, né? Ali tem outros rituais, né? Que tem outros ritos, tá? Outras formas de rito, porque são 3 os ritos que toda a tradição de matriz africana pratica, tá? É o rito de Bori, que é um rito de cosmologização do ser humano, de individuação do ser humano. Esse é o rito de Bori, ele está presente no batuque, no candomblé, no tambor de mina do Maranhão, no nagô e no xambá do Recife, de Olinda. Também está na santeria em Cuba e também no voodoo do Haiti. E também na própria África, só que lá eles chamam de Oribibó, que é um outro rito aqui para nós, né? O Bori é um ritual que está em todos os lugares, mas são feitos de formas diferentes. O outro ritual, que é o Ossé. O Ossé, ele está presente em todas as tradições também. Tem no batuque, tem no candomblé, tem no tambor de mina, tem no nagô e no xambá, tem na santeria cubana, tem no voodoo no Haiti, tem no chamba de Trinidade e Tobago e tem lá na África também, lá na Nigéria também. O Ossé não é limpeza, tá? A gente meio que traduziu aqui, vamos fazer o Ossé no Santos, é limpar o Santos. Não é isso, o Ossé não é limpeza. O Ossé são todos os rituais que são executados no final do ano. Então vai desde a limpeza dos orixás no quarto de santo, né, que são renovados todos os anos. A limpeza no final de ano que é feita nas pessoas também faz parte do Ossé. E a sacralização anual que é feita aos orixás também é Ossé. E tudo isso, todas as tradições praticam. E o outro ritual, o terceiro ritual que todas as tradições praticam é o Isinku, que é o ritual de desligamento, o ritual funerário, né? Aqui nós chamamos de Arisum, o candomblé chama de Axexê, o tambor de mina chama de tambor de choro, em outros lugares é chamado de Sirum. Mas todos eles têm o mesmo propósito: desligar o corpo do falecido de toda a coletividade, tá? Então, todos eles têm a mesma coisa: não pode ser cremado, tem que ser enterrado. Todos eles têm a mesma coisa: tem que quebrar as coisas para romper com a ligação com a comunidade. Todos têm a mesma coisa: precisa tirar a mão da pessoa falecida, porque senão tu tá prendendo a alma dela na terra. Então, esses 3, que são os principais ritos, todos eles têm em todas as tradições, no batuque e no candomblé. Podem ser feitos de maneiras diferentes. Mas o que importa não é como é feito, e sim o propósito. O propósito dele. E o propósito é o mesmo, né? Então, não dá para dizer isso. O pai Homero falou ali. Boa noite, PS e axé.
Ele tá dizendo que a sua Imperial raspa no microfone. Mas eu nem tô com o microfone. Isso aqui não é um microfone, é um botãozinho. Eu também tô escutando um ruído, mas eu acho que não é Eu daí. acho que eu sei. É. É o meu microfone que dá esse ruído. Aí eu tenho que deixar ele silenciado enquanto o Hum. convidado fala para poder não dar esse ruído. E eu concordo com o pai Rogério, ele realmente não é um melhor que um, não é melhor que o outro, né? Apenas um tem suas características e o outro tem outras características, né? Sendo que as ritualísticas são bastante diferentes, mas a essência, os motivos do porquê se faz aquilo são exatamente o mesmo. E até eu diria mais, tá? Eu diria que o batuque é mais parecido com a África que o candomblé. E eu digo isso com base em outras pessoas, tá? Não em mim mesmo. Pessoas Acho que que estiveram na África, obrigado por pessoas que ter estiveram, falado. Boa noite, bom descanso. pessoas que tiveram na África, né, como o Júlio Braga, que é um babalorixá de candomblé, que estudou, fez o doutorado dele na Universidade da Zâmbia, né, hoje é a República Popular do Congo. Ele estudou diretamente na Nigéria, foi lá na Nigéria ver os rituais, e quando ele viu o batuque aqui, ele achou incrível, porque o batuque era exatamente como era na África. Um outro pai de santo também, o pai Euclides de Oxalá, ou de Lissá, ele é do Tambor de Minas, era do Tambor de Minas do Maranhão, ele é falecido. E ele chegou a também praticar o tambor de Minas e o candomblé, essa mesma ideia, né, de que dava para fazer as duas coisas separadas. Quando ele foi lá por quê? Por que isso? Porque todo mundo acha que o candomblé é mais parecido com a África. Então as pessoas entram para o candomblé porque acham que estão chegando mais próximo de África por ali. E daí o pai Euclides, ele foi levado até a África para conhecer o culto lá dos Voduns, lá no Benin. E quando ele chegou lá, ele disse, daí depois ele diz, não está em documentário isso, então é fácil. Ele disse que achou que ia chegar lá e ver os rituais parecidos com o candomblé, só que ele achou que era mais parecido com o Nagô do Recife. E olha só que interessante, o Nagô do Recife é igualzinho o batuque, né? É igualzinho o batuque. Que incrível, viu? Como é o que eu digo, a gente tem que conhecer para não sair falando bobagem, né? Exatamente. Mais uma coisa aqui para ajudar. Meu segundo professor de Yorubá, né, o professor Gideon Babalola Idowu, que era da cidade de Lagos, né, ele disse que quando veio no batuque e começou a prestar atenção nas cantigas do batuque, né, as cantigas do batuque, ele disse que não conseguiu reconhecer as frases, né, porque claro, a gente já perdeu, mas que o jeito de falar, ele disse que lembrava muito o jeito da mãe dele falar, que a mãe dele é de origem Ijexá. Então ele diz que o jeito que o batuque canta as músicas é muito semelhante ao jeito que Ijexá canta ou fala lá. Então tudo isso demonstra, né, que as nossas raízes são realmente profundas, que não é uma invenção, uh, uma invenção do Rio Grande do Sul atual, uma coisa atual, e que ela não é menor que nenhuma outra tradição de matriz africana no Brasil, nem mesmo ao candomblé. Exatamente, adorei as suas palavras, é bem isso mesmo. Eu amo o meu batuque, eu amo o meu orixá, então é isso, não. Ah, é bonito, tudo bem, é bonito, mas eu tenho que amar e respeitar o que eu cultuo, o que eu sigo. Pelo menos eu penso assim. Ah, então vamos combinar da gente fazer aquele encontro lá com outros participantes, a gente, né, trocar uma ideia. E agradeço o senhor ter vindo participar, ter, né, a gente ter trocado essa ideia.
Adorei mesmo, de coração. Só teve ao que acrescentar, ao que agregar dentro do projeto, Resgatando Raízes. Porque o senhor falou tanto de raízes que, assim, ó, o objetivo é esse, nossas raízes, né? O que a gente aprendeu, é o que o senhor aprendeu e o senhor segue aquilo que lhe foi passado. Então, isso é a raiz. Sim, sim. Pai Homero, nós recebemos africanos direto de África pelo nosso porto de Rio Grande. E isso nos dá legitimidade, com certeza. Com certeza. Bom, Meleneira, eu que agradeço, né? Peço desculpas aí por não saber lidar com essa tecnologia lá no, Mas não, hoje à tarde, né? faz. É que eu não uso o TikTok, né? E daí foi uma dificuldade para mim, né? Conseguir A gente conseguiu. entrar. Essa conta do TikTok que vocês estão vendo aí, Leia Chauri Chaurê, é a conta do terreiro, né? Que é uma filha de santo minha que gerencia, né? Então eu nem mexo, Eu já nem tinha tenho falado acesso. isso. E Obrigado, daí Pai então, Certo, por ter mas acho que deu acompanhado. tudo certo, né? Para mim é uma honra ter o senhor aqui, o senhor sabe, né? É Até minha. tinha até trocado uma ideia com o Pai Homero sobre o meu projeto e ele prontamente, né, ali já nos acolheu como sempre, né? Então, Pai Homero, gratidão sempre ao senhor, né? O senhor sabe que precisar da gente, estamos aí, né? E o senhor, pai, olha, gratidão, né, por ter participado. Os contratempos da tecnologia é isso, a gente passa também, mas nada que a gente não consiga resolver, né? Deu tudo certo e a gente vai ter outros encontros. Axé, axé. Muito Peço obrigada. desculpas também ao povo, né, à audiência, se eu fui ofensivo em algum momento, né? Não foi a minha intenção ser ofensivo, minha intenção foi ser reflexivo, provocar reflexão, tá? E estamos Né? sempre abertos ao debate, claro, né? Algumas coisas que muitas vezes é polêmica, mas não para gerar agressão. É um ponto de vista que, no caso, o senhor tem, porque o senhor foi feito de uma maneira, mas não quer dizer que o senhor está ali ofendendo, que está, Não. né, provocando uma, né? Não, a intenção não é essa. Exceto que me ofenda, né? Se dizer que todo batuqueiro é marmoteiro, daí sim, isso aí. Eu Oxalá Sim. sai do banquinho. O senhor é do Oxalá velho ou do Oxalá novo? Eu sou de Ormilá. Esses Oxalá, quando sai do banquinho, não é legal. Então, pai, muito obrigado. Muita axé na vida do senhor. Que Pai Oxalá possa nos abençoar. Com a licença dele, a mãe Oiá, possa levar a para sua casa. Né? Quero conhecer a Patrícia, sua esposa, que é de Oiá, né? A gente vai se dar muito bem. Axé, tudo de bom pra vocês, também pro teu marido, pra tua casa, pros teus filhos e pra todo o povo que tá assistindo. Axé, boa noite a todos. A bolorum é jumpé, a Marcelo Nibocum, a oro. A bolorum é jumpé, e a Marcelo Nibocum, a oro. A bolorum é jumpé, a bolorum é jumpé, a Marcelo Nibocum, a oro. A